Olá, queridos alunos do nono ano da Rede Miguel Couto, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, mais uma semana de aula, mais uma semana de conteúdo através desses vídeos que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês, com muita dedicação também. Espero que vocês tenham passado mais uma semana aí com tranquilidade, uma semana em paz, uma semana com saúde plena, tanto na casa de vocês quanto em toda a família de vocês, amigos e tudo mais, tranquilo? Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas junto a gente consegue sair dessa. Então vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo. A gente vai continuar falando sobre os Estados Unidos. Vamos lembrar um pouquinho da última aula? Na última aula eu falei mais sobre a questão da agricultura, da agropecuária nos Estados Unidos. Falei com vocês sobre os cinturões agrícolas, certo? Mas também pontuei alguma coisa relacionada à concentração, distribuição industrial nos Estados Unidos, tranquilo? E agora nós iremos nos debruçar ainda mais sobre essa questão industrial no território americano, tranquilo? E posteriormente nós vamos falar também como os Estados Unidos se consolidou como uma potência militar, tranquilo? Hoje, a maior potência militar do planeta, beleza? Para começar então, eu estou trazendo para vocês aqui um mapa da tua apostila, página 340, beleza? Apostila 2. Um mapa que nós trabalhamos na semana passada. E esse mapa aqui, eu quero destacar três coisas. Eu quero destacar nesse mapa essa região mais escura, essa região mais avermelhada, tranquilo? Que é aqui um centro que chama-se de palco de decisões e comando de influência mundial, beleza? Eu quero depois destacar essa região aqui mais clara e essa daqui. E por fim, eu quero destacar essa região do Texas e essa região também aqui na costa oeste dos Estados Unidos, região principalmente da Califórnia, como nós conhecemos, beleza? Vamos entender um pouquinho como ocorreu a concentração industrial nessa região, como ocorreu a transferência de indústrias para essa região, como é que se deu também o desenvolvimento da indústria nessa região. Beleza? Não é uma aula difícil, não é um conteúdo complexo, porém é um conteúdo importante que você vai levar para o resto da sua vida e vocês vão se interessar bastante por essa aula, porque a gente vai estar falando de diversas empresas que criam tecnologia para ajudar aqui, ó. Nós, por exemplo, nesse momento aqui, nessa aula, beleza? Vocês vão entender mais um pouquinho quando eu estiver falando sobre essas empresas. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês a região nordeste dos Estados Unidos e a região dos Grandes Lagos. Professor, o que é a região? Onde fica a região nordeste e a região dos Grandes Lagos? Essa é a região nordeste, esta é a região dos Grandes Lagos. Beleza? Um processo de industrialização nessa região, como nós podemos ver aqui num breve resumo que eu fiz para vocês, é um processo antigo de industrialização, um processo que tem forte relação com o processo de guerras entre colônias do norte, colônias do sul. Colônias do norte industriais, colônias do sul agroexportadoras. As colônias do norte vencem e a partir dali já impulsionam de vez a industrialização dos Estados Unidos já a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Tranquilo? Se vocês repararem aqui, nós temos nessa região uma concentração muito grande de indústrias, mas não é uma concentração de indústrias recente, tranquilo? Então, nós temos também, ou melhor, nós podemos afirmar também que nós temos aqui uma grande concentração de indústrias características predominantes que foram desenvolvidas principalmente na segunda revolução industrial. Por exemplo, as indústrias automobilísticas. Na última aula eu falei um pouquinho com vocês sobre o Fordismo e, por exemplo, em Detroit foi onde se instalou a primeira fábrica da Ford no mundo. Tranquilo? Fordismo, que foi importantíssimo para desenvolver um sistema produtivo, tranquilo? Para o desenvolvimento da indústria americana e da indústria mundial. Então, essa região aqui é uma região de industrialização antiga com a presença de muitas empresas siderúrgicas e empresas do campo da mecânica, como também as empresas automobilísticas, as indústrias automobilísticas, tranquilo? E alguns fatores condicionaram isso, além da colônia do norte ter vencido a guerra de secessão, todo aquele processo que vocês já viram, que são a proximidade
com fontes de matéria-primas importantíssimas. O minério de ferro, que seria a matéria-prima para se criar a liga metálica, o petróleo e as jazidas de carvão mineral, onde você teria a disponibilidade, a produção de combustível. Tranquilo? Tudo isso garante um crescimento muito grande dessa região e, consequentemente, vocês lembram do gráfico das duas últimas aulas, aqui nós também temos uma região urbanizada pra caramba, uma região onde nós temos megalópolis importantíssimas, tranquilo? E hoje é o centro de gestão internacional. Não vou falar que seja apenas um centro de gestão, um centro de negócios dos Estados Unidos, mas um centro de gestão internacional. Nós temos bolsas de valores aqui importantíssimas, como a Bolsa de Nova York, principal cidade do planeta. Temos a Bolsa de Chicago também, importantíssima na negociação e na precificação das commodities, que são as matérias-primas, tranquilo? Por exemplo, a soja, por exemplo, até mesmo o petróleo, beleza? Então, nós temos nessa região ainda um controle muito grande de decisões importantíssimas no território americano, que não ficam restritas ao território americano, que se expandem para outros países, que se expandem pelo mundo todo, porque aqui nós temos algumas das principais cidades globais do planeta, ok? Posteriormente, descendo um pouquinho, chegando nessa região sul dos Estados Unidos, eu vou dividi-la em duas partes. Primeiro, eu vou dividi-la aqui, numa região próxima da Flórida, uma região com uma industrialização também antiga e uma industrialização que foi muito baseada nas indústrias têxteis, nas indústrias de tecido. Por quê? Naquela região nós tínhamos grande produção de algodão desde que os Estados Unidos era colônia inglesa. Beleza? E com a independência dos Estados Unidos, as primeiras indústrias que ali se instalam são indústrias que vão se aproveitar desta produção de algodão no local para exportar esse produto para fora dos Estados Unidos e também para consumo interno. Hoje, essa região, por exemplo, da Flórida, você já tem uma mudança no cenário. Hoje você já não tem um setor restrito a setor têxtil, pouco desenvolvido. Pelo contrário, hoje nós temos, por exemplo, um setor de entretenimento, um setor de turismo muito grande nessa região. Tranquilo? O grande impulso do desenvolvimento dessa região, então, foi nesse primeiro momento a produção de algodão, a necessidade, tranquilo, da principal potência do planeta naquele período, a Inglaterra, dessa produção de algodão e dessa produção têxtil nos Estados Unidos, tranquilo? E posteriormente nós começamos a perceber uma expansão desse desenvolvimento para oeste. Isso ocorre ainda mais recente, tranquilo? Que é essa região aqui, ó. Vou voltar lá no mapa. Esta região e esta região aqui. Regiões também no sul dos Estados Unidos, porém regiões que agora concentram um desenvolvimento industrial muito avançado. Aqui no Texas, por exemplo, você tem um desenvolvimento industrial muito avançado no ramo da petroquímica, tranquilo? Você tem uma grande exploração de petróleo nesta região do Texas, tranquilo? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em Texaco, é uma rede de postos de gasolina que já existiu no Brasil há poucos anos atrás, tranquilo? Que seria o quê? Texas Company. É uma empresa desta região dos Estados Unidos, tranquilo? E mais recentemente, o que eu quero destacar para vocês agora, pós década de 70, pós terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional, nós temos a criação do Vale do Silício. Presta atenção nessa parte, tranquilo? Isso é a parte da matéria que eu ainda não falei com vocês em nenhuma das duas aulas anteriores. O Vale do Silício, localizado na Califórnia, localizado na costa oeste dos Estados Unidos, hoje é o principal centro de produção de tecnologia do planeta. Tranquilo? Nessa região nós temos uma mescla, nós temos uma união muito interessante entre empresas de tecnologia, centros de pesquisa e universidades. Universidades como Stanford, que produzem mão de obra qualificadíssima, tranquilo? E nesta região do Vale do Silício, você produz a tecnologia que vai atender a nós aqui, ó, nesse momento. Por exemplo, nós estamos assistindo essa aula no YouTube. O YouTube se encontra nessa região. A sede do Google se encontra nessa região. A sede do Facebook também se encontra nessa região. A Apple também se encontra nessa região. E muitas empresas de tecnologia,
principalmente de informação, telecomunicações, tranquilo? Todas essas tecnologias que se desenvolvem e se ampliam numa escala global a partir da terceira revolução industrial, beleza? Então uma característica importantíssima dessa região do Vale do Silício é essa concentração de empresas de alta tecnologia, tranquilo? Vocês lembram? O setor primário, secundário e terciário da economia? Aqui nós temos uma concentração do setor quaternário, tranquilo? Um setor superior da economia, com uma produção industrial, com uma produção de tecnologia voltada para a produção de tecnologia relacionada à terceira revolução industrial. Eu estou destacando aqui para vocês algumas das empresas, por exemplo, que se encontram nessa região do Vale do Silício. Essa região que não se localiza na costa oeste dos Estados Unidos à toa. Essa região se localiza aqui também e ela se desenvolve também impulsionada pelo crescimento da economia asiática. Você pode pegar aqui a China, o Japão e os tigres asiáticos. Tranquilo? Você tem aqui numa região nos Estados Unidos onde nós temos uma grande interrelação, uma relação global, uma integração global. Tranquilo? Aqui não é uma região restrita a profissionais americanos, pelo contrário. Quase um quarto dos trabalhadores aqui são trabalhadores estrangeiros, mão de obra qualificada que vem para cá estudar, vem para cá produzir e vem para cá desenvolver o quê? Tecnologia de ponta. Tranquilo? A proximidade com o continente asiático, tranquilo? Com o Japão, China e os tigres asiáticos é importantíssimo nessa conexão, nessa relação, nessa troca de tecnologia entre essas regiões do globo. Beleza? E aqui, como eu estava falando, destacando algumas empresas que nós temos lá. Por exemplo, vamos destacar aqui duas. O Facebook e o Google. As duas, talvez, entre as 5 maiores empresas do planeta atualmente se encontram lá. Isso eu estou falando apenas deste setor relacionado a telecomunicações, a processamento de dados, tranquilo? A tecnologias relacionadas à computação. E uma coisa interessante, se vocês se perguntarem por que Vale do Silício, silício é um elemento químico em abundância na natureza. E nessa região tem muito silício e, consequentemente, o Vale do Silício também se localiza ali porque o silício é uma das principais matérias-primas para a produção de microprocessadores, chips, tranquilo? Peças para computação. Se você reparar, nós temos grandes empresas de computação nessa região. A HP se encontra lá, a Dell também se encontra próxima dessa região do Vale do Silício, tranquilo? O Facebook, a Apple, o Google, todas as empresas que estão relacionadas ao ramo de comunicação, ao ramo da informática. Beleza? Então guarda isso, tranquilo? E passando dessa região industrial, passando desse tema industrial dos Estados Unidos, para um tema que também está na nossa aula de hoje, que é o poderio militar dos Estados Unidos, a gente vai começar aqui mostrando para vocês um recorte, beleza? Os Estados Unidos começam a ter um crescimento aceleradíssimo dos investimentos em forças armadas, em gastos bélicos, em gastos militares, a partir da Guerra Fria, tranquilo? Guerra Fria, que foi um conflito geopolítico, que eu acho que vocês já devem ter estudado, que ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, tranquilo? 90 do século passado, que dividia o planeta em duas grandes potências, os Estados Unidos no bloco capitalista e a União Soviética no bloco socialista, beleza? E qual era a forma desses países disputarem essa corrida, essa disputa geopolítica? Investindo em diversas áreas, por exemplo, investindo em armas, investindo no campo bélico, não somente no campo bélico, mas também no campo espacial, a corrida espacial, beleza? A União Soviética lançou o primeiro satélite, a União Soviética mandou o primeiro ser vivo, que foi um cachorro, tranquilo? Mas os Estados Unidos foi o primeiro a pisar na Lua. Ou seja, essa corrida espacial, que também é importantíssima para os dias de hoje, se inicia no contexto da Guerra Fria. Mas ficando restrito aqui na corrida armamentista, nesse período, ambas as potências disputavam a hegemonia global no setor bélico, no setor militar. E os investimentos eram grandiosos, eram gigantescos, tranquilo? Investimento em armas
e investimento também em armas nucleares, a corrida nuclear, tranquilo? Duas potências nucleares, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, beleza? Esses dois países concentram a maior parte das armas nucleares do planeta e são capazes de destruir o planeta caso ocorra uma guerra nuclear entre essas duas potências, beleza? Existia um acordo, tranquilo, um acordo nuclear para que não houvesse o avanço na produção de armas nucleares, mas os Estados Unidos rompeu esse acordo recentemente e a Rússia também, porque eles dizem que ambos os países continuam investindo nessas áreas nucleares. E com isso, nós podemos ter, quem sabe, nos próximos anos, um conflito de caráter nuclear. Um conflito que vai colocar toda a civilização humana em risco. Só para você entender um pouquinho disso daqui, olha os gastos americanos. Eu estou pegando aqui um recorte de 88, do final da Guerra Fria até 2006. Depois eu vou trazer um dado mais recente, beleza? Olha o tamanho dos gastos americanos em armas, em indústria bélica. Você tem aqui 400 bilhões de dólares, tranquilo? Chegando em 2006 a 528 bilhões de dólares de investimentos em armas. Você repara que nós temos um crescimento muito grande desses investimentos após o atentado do 11 de setembro, tranquilo? O início da guerra ao terror e, posteriormente, a guerra do Iraque. A guerra também iniciada pelos Estados Unidos, a princípio, contra um ditador chamado Saddam Hussein, que foi preso, foi capturado, morto. Porém, a guerra do Iraque, que foi uma guerra que se dizia contra um ditador e contra um ditador que produzia armas químicas e armas nucleares, nada disso foi comprovado e ficou muito claro que o interesse americano aqui era o controle das reservas de petróleo desse país e um governo pró-Estados Unidos. Mas nessas guerras aqui, o volume de gastos americanos foi crescente e também o número de soldados americanos mortos foi um número muito grande. Tranquilo? Os Estados Unidos perderam muito mais soldados nessa guerra do Iraque, a partir do início do conflito no Iraque, do que, por exemplo, na Primeira, Segunda e na Guerra do Vietnã. Tranquilo? Para você ver como essa guerra foi custosa, foi dispendiosa, foi cara para os americanos. Mas eles não pararam esses investimentos por aqui. Se eu passar o slide, vocês vão reparar que os investimentos recentes dos Estados Unidos, dados de 2016, bateram 611 bilhões de dólares. Já é acima dos gastos de 2006. Em 2019, no ano passado, os dados de gastos militares no planeta quebrou o recorde. Nunca se investiu tanto em armas, nunca se investiu tanto em poderio militar como no ano de 2019. E, obviamente, o líder nesses investimentos foi os Estados Unidos, seguido pela China. Tranquilo? Mas você repara que ainda assim existe uma disparidade muito grande entre o investimento americano e o investimento chinês. Tranquilo? Professor, e o Brasil? O Brasil está bem atrasado em relação a isso. Eu estou trazendo aqui, por exemplo, dados atualizados de poder militar, tanto dos Estados Unidos quanto do poder militar do Brasil. Você repara que o Brasil e os Estados Unidos têm uma disparidade gigantesca. Não há a mínima chance de diálogo militar, de embate militar entre esses dois países. Tranquilo? E eu queria deixar claro para vocês que, apesar de todos os problemas, todos os conflitos, todas as vidas perdidas ao longo dessa corrida armamentista e de diversos conflitos no mundo que foram financiados, que foram apoiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, você tem também nessa corrida armamentista o desenvolvimento de tecnologias muito importantes, não só no período da corrida armamentista, mas até mesmo na Segunda Guerra Mundial em diante, que são o desenvolvimento de tecnologias como a internet, o GPS, tranquilo? Aqui você desenvolve também no campo militar os antibióticos, tranquilo? Você desenvolve no campo militar o micro-ondas, por exemplo, que hoje está na tua casa, está na casa de todo mundo. Então, diversas tecnologias foram construídas inicialmente para a guerra e depois adaptadas para o uso civil, tranquilo? Mas, infelizmente, durante esse período, durante todo esse crescente investimento americano em armas,
em indústria bélica, você tem um número enorme de vidas sendo perdidas pelo planeta. Beleza? Destacando aqui uma outra informação, vocês reparam que a Rússia, que é uma potência nuclear e uma potência militar, já não consegue acompanhar nem mesmo os investimentos chineses. Tranquilo? Tamanho o crescimento econômico chinês nas últimas décadas. Ok? E você repara que outros países que se destacam também, Arábia Saudita, França, Reino Unido, Índia, Japão e Alemanha. E eu queria destacar aqui, já que a gente está falando dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho do Japão também. Olha como o Japão vem investindo também em armas. Desde a da Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha reduzido bastante os seus investimentos em armas, os investimentos em forças armadas, investimento bélico. Porém, recentemente, o Japão também passa a investir um pouco mais em armas, investir um pouco mais nas suas forças armadas por um receio crescente de um ataque da Coreia do Norte. Tranquilo? Isso é para outra aula, ok? Então, eu queria finalizar com vocês aqui com aquele recadinho básico, para vocês darem uma lida na apostila 2. Esse conteúdo ainda se encontra na nossa apostila 2. Façam exercícios e uma outra coisa interessante, procurem também na internet, na Netflix, filmes sobre esse poder americano. Você tem diversos filmes falando sobre guerras lideradas pelos Estados Unidos, sobre essa corrida armamentista, sobre o conflito militar, o conflito geopolítico entre União Soviética e Estados Unidos, que foi a Guerra Fria, tranquilo? E nesse período de quarentena vocês vão poder ocupar a cabeça de vocês com um pouco também de cultura, tranquilo? Nós temos filmes, nós temos muitos livros também que contam, relatam esse período, e nós temos também muitas séries. É só você botar na Netflix lá, Guerra Fria, ou coloca na Netflix Corrida Armamentista, vai aparecer sugestões de diversos filmes sobre esse tema. Beleza? Deixo aqui então para vocês o meu abraço, o meu agradecimento por vocês terem ficado aqui mais um dia assistindo essa aula, e até a próxima semana, tá bom? Fiquem em casa e se cuidem.